Estamos no ar, esperando só uns minutinhos para começar. Então, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Fernanda Santiago, estou aqui para fazer a abertura, do lançamento, do quarto lançamento da coleção Monográficas, que é uma coleção que visa publicar monografias na área de ciências sociais, nesse primeiro momento, Estamos aqui hoje para lançar o quarto número e o quinto, No caso, o quarto número com a Edcarla da Rocha e o quinto com a Grace Viana, Que são obras maravilhosas e estamos aqui hoje para apresentá-las, para vocês. A coleção, ela ainda publicará mais monografias, chegaremos até o número 11, Estou muito feliz nesse momento, mais uma vez, mais um lançamento com obras belíssimas, peço licença a todas as presentes, para agradecer a Edcarla da Rocha, que foi minha contemporânea no curso de Ciências Sociais da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. É um prazer, assim, muito especial nesse momento, Eu feliz por todas estarem aqui também, pela Luana, pela Lídia, pela Grace, mais uma vez, pela Vanessa. Espero que hoje seja tudo muito lindo, espero que todos possam contemplar esse momento belíssimo, tá? Vou passar a bola para a Vanessa, para ela poder conduzir a live de hoje. Vou fazer uma breve apresentação. Vanessa é mãe negra, alagoana, cientista social pelo UFSC-UFAL, e doutoranda em antropologia pela UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Tem experiências com pesquisas com comunidades tradicionais pesqueiras, quilombolas e candomblés, todas num contexto alagoano, Se interessa, enquanto mulher negra e pesquisadora antirracista, pelas temáticas de raça, racismo, branquitude e gênero, assim como pelas literaturas brasileiras afrodiaspóricas, Em especial literatura feminista negra. Ela tem se aproximado, nos últimos tempos, da filosofia africana, através do mulherismo africano e da afrocentricidade, como meios de repotencialização das subjetividades negras em diáspora. Vanessa, você agora está com o comando aí dessa live. Desejo que todos curtam e aproveitem, tá? Vou me retirar, mas fiquem aí com essas meninas maravilhosas. Boa noite para todos e todas. Boa noite a todos e a todas e a todes. Obrigada, Fernanda. Quero, antes de tudo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com essas mulheres maravilhosas, escritoras, intelectuais, brilhantes e engajadas, com quem eu tanto estou aprendendo, a partir da leitura desses dois livros. Eu falava antes um pouco sobre isso, da experiência, de adentrar o universo e essas experiências que cada uma das obras trouxeram para mim. E que maravilha, o lançamento numa sexta-feira de Oxalá. Então, vou pedir agora a Oxalá e vamos lá, Vou apresentar as autoras e, na sequência, apresento também as nossas convidadas e seguimos. Edcarla Macedo da Rocha, bacharela em Ciências Sociais pela Universidade do Estado da Bahia, licenciada em Ciências Sociais pela mesma instituição, redutora de danos no programa Corra pro Abraço, através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. Grace Bezerra Viana, que é a outra autora,
é socióloga de formação, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e atualmente ela cursa o doutorado em Ciências Sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Iniciou a área acadêmica estudando o cinema rural brasileiro e o trabalho feminino no campo. Em sua trajetória, ela tem trabalhado com comunidades tradicionais, cartografia social, conflitos territoriais, questões de gênero e saúde coletiva. Lídia Cardel, que é a nossa professora convidada, possui bacharelado em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia Social e Cultural e licenciatura em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestrado em Antropologia Social pela mesma universidade, doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Estrasburgo, França. Foi professora visitante do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília e atualmente ela é professora associada da Universidade Federal da Bahia, coordena o Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais e é pesquisadora associada da Universidade de Brasília, UNB. Luana Malheiro é cientista social, especialista em saúde mental, mestre em antropologia e doutoranda em ciências sociais, militante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pessoas que está na articulação política da Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas. Então, hoje a gente tem um encontro aqui só, né, com grandes mulheres, mulheres potentes, e eu quero iniciar convidando, né, a nossa autora, Ed Carla, para comentar um pouco, falar um pouco sobre a sua obra. Obrigada. Boa noite, gente. Né? Como já foi apresentado, eu sou Ed Carla Macedo da Rocha. Mulher negra que mora na periferia, então pode ser que em algum momento vocês ouçam o som do meu vizinho que está tocando, então a gente vai tentar ir seguindo, mas esse barulho, talvez vocês ouçam, é isso, né? Então, né, eu fiquei pensando muito como era que eu podia apresentar esse livro para que as pessoas tivessem vontade de ler, né? O livro, porque antes de tudo, quando a gente não conhece o autor, né, principalmente quando não é um autor muito famoso, a gente tem que conhecer as pessoas ler o nosso livro. Então, eu pensei em começar falando como é que foi, né, o percurso para construir esse trabalho, né, trabalhando com uma realidade que é tão rica, mas ao mesmo tempo é tão complexa, né, e é interseccionada, atravessada por várias identidades, né, que historicamente são estigmatizadas, que são invisibilizadas. Então, vou tentar falar nesse sentido. Também vou tentar me referir, né, no feminino, porque isso é proposital, é um exercício que a gente precisa fazer, né? Porque mesmo isso foi uma coisa que até foi chamada a atenção quando eu estava construindo o meu trabalho, mesmo quando a gente está falando de mulheres, né? A linguagem ainda nos pega, né? Como Grada Quilomba, ela bem fala que a língua ela pode até ser poética, né? Mas ela tem dimensão política de criar, de fixar e de perpetuar relações de poder e de violência. Né? Cada palavra que usamos também define o lugar, né, de uma identidade. Então, acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer desde a linguagem, né? Pensando que o que eu me propus a fazer foi escrever sobre mulheres. Então, eu vou começar falando desde a orelha do livro, né, que foi escrita por Trícia Calmon, e na orelha ela já nos aponta, né, para as mudanças sociais que a gente precisa
que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa colaborar, né, na construção urgente, né, de pensarmos uma sociedade mais diversa, né, que pensem a humanidade de uma forma diversa, que não coloquem as pessoas dentro de caixas, né, que produzem exclusão, violentam pessoas. Então, a gente precisa desconstruir tudo que desconstruir, né, tudo que está posto. Né? Foi escrito por Paulo Marcos Salmeida, que queria escrever um prefácio que eu queria trazer mais para marcar mesmo o lugar da bibliografia, o lugar que eu me coloquei para enquanto referencial, né, para poder pensar e refletir sobre a realidade que eu estava observando. Né? Então, ele também aponta, né, expõe algumas das complexidades que alguns grupos sociais invisibilizados e vulnerabilizados socialmente enfrentam, né, como pessoas negras, mulheres negras, né, indígenas, né, visto que ele também trabalha com trabalhos com os povos indígenas, ou seja, todos nós brasileiros que não somos parte da matriz de dominação, né? Que não somos parte das elites econômicas, né? Do país. Né? Ainda no prefácio ele faz ele marca, né, a bibliografia quando ele fala de Fanon. Então, meu trabalho ele fala sobre violência e a minha perspectiva, né, o meu arcabouço teórico, né, o que eu uso enquanto conceito de violência é a violência que Fanon trata em os condenados da terra. Né? Então, trazer Fanon para pensar a violência, né, um marcador, é dizer de onde é que eu escolhi trabalhar refletir sobre essa realidade, né, retratar essa realidade, que o que a gente faz enquanto cientista social é retratar, é fotografar o momento da realidade. Né? A realidade ela é muito dinâmica, ele muda o tempo todo. O que, para mim, foi muito desafiador, né? Porque, assim, quando a gente fala de epistemologia, a gente sabe que Fanon não é um autor, né, que está no referencial das ciências sociais. Né? A gente tem alguns professores que trazem algumas epistemologias para a gente que não está previsto no currículo. Então, vou dizer que eu também me aventurei nisso, né, trazer Fanon, trazer também, ainda que de modo bem incipiente, Spivak também para dentro desse trabalho, né? Spivak, no livro dela, que é mais famoso, onde ela pergunta se pode o subalterno falar, ela vai falar desse lugar da subalternidade, desse lugar de falar por alguém, de construir esse lugar com essas pessoas, né? Então, eu achei importante trazer essas duas questões do livro, que eu acredito que isso marque bastante o lugar de onde eu escolhi trabalhar, né? Digo escolha porque a gente sabe que a ciência, ela não há neutralidade na ciência, e nós, enquanto pesquisadores, somos sujeitos, estamos no campo. E aí, assim, esse trabalho, eu gosto sempre de marcar isso. O meu trabalho ele é fruto da minha pesquisa de conclusão de curso, e ele foi realizado no momento do meu estágio, né? No período do meu estágio supervisionado, né? Estágio no programa Corra para o Abraço,
né, que é um programa, como Vanessa já apresentou, é um programa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, e a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, econômica, né, onde a nossa maior estratégia é a redução de danos, né, é um programa de redução de danos. Isso é importante marcar isso. Então, desde que eu cheguei, a partir de um momento, né, do curso, a partir do momento do curso, eu comecei a pensar em como eu iria fazer o meu trabalho de pesquisa, né? Para que seria esse trabalho de pesquisa? E depois que eu comecei a trabalhar, a estagiar no programa Corra para o Abraço, que eu me deparei com a realidade, né, do campo, né, aquela realidade que para mim não era conhecida, né? O que é familiar, ele é desconhecido, né? O que é conhecido nem sempre é familiar. E eu fiquei pensando o que eu podia fazer com tudo aquilo que eu estava vendo. Como é que eu podia fazer para contribuir de algum modo com que aquelas pessoas, né, pudessem contribuir, né, para que elas pudessem serem ouvidas, pudessem falar do que elas sentissem, ou mesmo que, de algum modo, alguém falasse sobre elas. Porque também, ao fazer a pesquisa, né, para o referencial teórico, eu encontrei poucos estudos, poucas pesquisas das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, que versassem sobre isso. Então, a gente dividiu em três capítulos, né, o livro. No primeiro capítulo, eu apresento como foi que eu cheguei no programa Corra para o Abraço, né? Apresento um pouco do que é o programa Corra para o Abraço, da metodologia de trabalho do programa, de como eu consegui acessar esse campo, de como eram essas visitas, né? Como é o território, né? Faço uma descrição do próprio território do Pela Porco, né? Que a minha pesquisa ela é com mulheres em situação de vulnerabilidade no território do Pela Porco. Então, no primeiro capítulo, eu apresento um pouco sobre como é esse território de um outro lugar, né? Não mais nesse lugar de quem passa no ônibus, mas de um lugar de uma pessoa que acessa as pessoas que vivem naquele território, né? Que vivem naquele lugar, né? E conta um pouco de como é isso. No segundo capítulo, é o capítulo que a gente descreve, além, claro, dessa outra questão mais teórica, a gente descreve como é esse território, né? Quais as relações que existem nesses territórios, quais as redes que existem nesse território. Porque é um território de pessoas em situação de vulnerabilidade que estão ali, que são usuários de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, que tem o crack que marca esse território, né, que a construção social, principalmente a mídia, né, faz do crack, é de morte, mas o que a gente vê no território é muita vida, né, muita potência quando a gente chega no Pela Porco, né, muito afeto. Então, no segundo capítulo, eu me dedico a descrever um pouco sobre isso, né? Sobre isso que eu vejo nesse território, sobre essas relações, sobre essas pessoas, e sobre toda a vida que é desenvolvida, né? Que é realizada, que se efetiva naquele lugar. Né, que às vezes, a maioria das vezes, a gente só conhece quando passa de ônibus ou quando precisa ir na feira comprar alguma coisa.
No terceiro capítulo, a gente aprofunda um pouco mais nessas redes de sociabilidade, para entender quais as estratégias que essas mulheres utilizam para permanecer, né, nesse espaço, para viver desse espaço, porque também a gente entende e a gente, conversando com essas pessoas, a gente compreende que esse espaço, que para muitas outras pessoas é um espaço de morte, é uma possibilidade de vida para elas, na verdade. Porque das coisas que a gente, ouvindo as mulheres, ouvindo as pessoas, né, que estão em situação de rua, que elas estão ali, diferente do que a ampla sociedade pensa, não porque elas querem, mas porque muitas vezes não tem outro modo para elas continuarem vivendo, né? Porque na rua a gente tem vida, muita vida, e o corpo, o movimento do corpo é sempre de vida. Então aquele espaço é um espaço em que as pessoas encontram, né? Encontram possibilidades, trabalho, né, alimentação. Então, elas encontram ali o que elas não tinham em casa, essa casa, né, construída socialmente que a gente tem, né? Muitas foram parar na rua mesmo porque por questões que aconteceram em suas famílias. Aí vem uma outra coisa também que a gente deve pensar nessa construção social que a gente tem de família, né? Quais famílias são essas, né? Quais estruturas têm essas famílias, né? De onde vem. Então, nesse terceiro capítulo, a gente se dedica a pensar um pouco mais, né, sobre como essas mulheres foram parar na rua e a pergunta central, né, do livro, né? Porque, assim, quando eu cheguei no Pela Porco, quando eu cheguei no Corra para o Abraço, né, trabalhando com a equipe de extensão, que faz um trabalho itinerante, né, no centro da cidade, que eu via muita violência, essa violência que a gente denomina, a gente aprende a denominar na academia, né? A violência simbólica, a violência emocional, a violência afetiva e a violência estrutural, institucional, né? A violência do Estado, a violência da polícia. E me angustiava muito saber como é que elas compreendiam aquilo tudo, né? Que para mim era tão chocante, né? Eu não imaginava vivendo naquele espaço, naquele lugar, né? Como era que eu sobreviveria, como era que eu passaria uma noite, né, na rua, sabendo que poderia passar um carro e atirar e me matar a qualquer momento. Então a minha inquietação era essa, de saber isso, o que é que essas mulheres entendiam enquanto violência, se elas percebiam tudo aquilo ali enquanto violência. Então, daí, nesse terceiro capítulo, que é o terceiro e último capítulo, a gente vai tratar disso, desse entendimento dessas mulheres e da autora também, porque, assim, ainda que seja um trabalho de monografia, eu acho que, muito amparada pelos meus orientadores, né, Luana Malheiro, Marcos Luciano, que foi uma pessoa magnífica, né, na orientação, eu falei em primeira pessoa no meu trabalho, né? Então, no terceiro capítulo também tem muito do que eu pensei, do que eu interpretei, e arrisquei nesse sentido. Então, eu já estou com o meu tempo estourado, por hora, eu acho que é isso. Aí, vou fazendo perguntas, porque talvez a gente consiga responder outras coisas que vocês têm curiosidade. Encerro por aqui. Carla, desculpa. Carla, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta, né, com perguntas e você vai poder falar mais, né? A vontade que dá é de falar mais mesmo. Eu que li o trabalho é instigante
demais. E para quem está aí nos assistindo, todos, né, quem quiser adquirir posteriormente o livro, vai lá no site da editora Segundo Selo, e vocês realmente precisam conhecer, né, as experiências, tanto dos debates que a de Carla traz, quanto da Grace, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Agora eu quero ouvir um pouco, né, e vou chamar aqui para falar, conversar com a gente, a Luana Malheiro. Com você, Luana. Bom, queria agradecer à editora Segundo Selo, agradecer a Ed Carla por estar aqui nesse momento. Quando eu reli o trabalho de Ed Carla, passou um filme na minha cabeça, porque eu, enfim, sou muito orgulhosa de ter feito parte dessa trajetória, de ter acompanhado Ed Carla no campo, de ter a possibilidade de ter o trabalho dela em mãos e da gente conseguir trocar, assim, dizer que o trabalho de Ed Carla ele é uma grande referência teórica para o campo, ele se coloca como uma grande referência teórica, porque a gente só tem um trabalho que fale da região do Pela Porco, né? Que é a Agonia da Fome, que é um trabalho que tem basicamente uns 10 anos, né? E a gente tem um trabalho da Ed Carla que consegue produzir uma experiência sensorial, né? Você consegue ver a Ed Carla transeunte falando, então a Ed Carla que passa no ônibus e olha o Pela Porco e tem uma sensação. A gente consegue ver a Ed Carla que chegou novinha no estágio da redução de danos, e a ansiedade, e a entrada no campo. A gente consegue ver a mãe, mulher negra periférica, colocando as suas questões. Então, é só agradecer nessa sexta-feira de Oxalá, né? Uma sexta-feira tão potente, por estar colocando um livro tão necessário, um livro que quebra processos históricos de silenciamento, ao tratar de um tema que nunca foi tratado na complexidade que a Ed Carla está trazendo, que é a diversidade dos sentidos do que é a violência, né? E é um trabalho de uma honestidade intelectual muito grande, né? Porque tem essa passagem do que é a violência para os autores das ciências sociais, para o que ela consegue entender como violência e o que as mulheres conseguem entender como violência, né? Isso pode parecer meio óbvio a gente falar do que é violência, como se todo mundo entendesse a mesma coisa, mas, de fato, o que a gente entende enquanto uma violência simbólica, com a violência de violação de direito, muitas vezes as companheiras não conseguem entender daquela forma, né? E esse processo do trabalho etnográfico, de trabalhar essas categorias, eu tive também a oportunidade de acompanhar uma das entrevistas, né, e a condução ética do processo de escuta. Então, é algo que a gente precisa falar muito nesse processo desse livro, né? Eu acho que eu queria começar falando de um aspecto que eu acho relevante, e aí eu vou pedir para vocês me avisarem quando tiver 5 minutos, viu? Para eu não me alongar demais. Que eu acho que o trabalho de Ed Carla ele é importante para a gente conseguir entender o que é que faz, então, um cientista social, né? Quando eu trabalhei no programa Corra Pro Braço, né, e para mim é uma das experiências de gestão e de resposta à guerra às drogas assim, mais qualificada que a gente tem, esse serviço ele foi um serviço pensado por pessoas das ciências sociais, né? Isso aí, Jamile Carvalho, Trícia Calmon, né? São pessoas da Escola São Lazarenta, né? Da escola lá de São Lázaro. Então, é um programa que ele vai, de maneira inovadora, trazer as ciências sociais para pensar o cuidado. E quando a gente fala que a gente traz as ciências sociais para pensar o cuidado, a gente está dizendo que, para entrar no campo, a gente precisa entender as relações de poder e dominação. Ed Carla apresenta isso no livro dela, né? Quando a gente olha
e a gente lê o livro de Ed Carla, para quem está numa graduação e que vê aquele mundo de coisa que é as ciências sociais, às vezes a gente não consegue encontrar um caminho mesmo, né? E eu acho que é bem importante esse livro que a Ed Carla traz, porque é um livro... eu discordo completamente de você, Ed Carla, na sua conclusão, que você disse que seu trabalho é imaturo. Seu trabalho ele tem uma maturidade muito densa. Um trabalho desse, para graduação, é algo que a gente não vê, né? Normalmente, eu já participei de outras bancas trazendo esse mesmo tema, e a gente tem problemas diversos, né? A gente tem problema de ética, né? A gente tem problema da linguagem, como você fala, da forma como as pessoas falam, e a partir da ciência objetificam aqueles corpos. A gente tem pesquisas muito problemáticas quando a gente vai tratar do campo de mulher, uso de crack, situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente tem um conjunto de pesquisas no campo das ciências biomédicas que vão responsabilizar essa mulher por sua condição de precariedade, que vai responsabilizar o seu uso de crack pela sua condição. E quando você quebra esse ciclo dessas pesquisas e mostra que as mulheres têm história, têm trajetória, né, tem sentido, reflete, você apresenta um trabalho que ele é decolonial, né? Ele quebra uma ordem do discurso colonial que tem sido colocado na reflexão acadêmica dessas mulheres, né? Então, dizer que, enfim, acho que o processo... Eu li, e eu vou dizer que eu me emocionei muito com todo o processo da leitura do livro, porque o livro ele começa com a situação... Eu me lembrei, Ed Carla, do primeiro dia que você fez campo. E assim, a Ed Carla, ela chega no momento que uma companheira, que inclusive uma companheira que eu nem consegui falar dela na minha etnografia, uma companheira que ela é assassinada pela Mundesp, que o tempo inteiro ameaça essas mulheres naquele território. Então, ela é alvejada em uma das ações da polícia, e isso causa uma mobilização em todos nós, né? E aí, no meio de tudo isso, a Ed Carla chega. Como a primeira, a gente está inaugurando uma experiência, então, de trazer uma pessoa, uma estagiária das ciências sociais. A Ed Carla foi a primeira estagiária, né, das ciências sociais, e para nós, assim, para mim em específico, foi bem importante dividir essas angústias, essas aflições, esse sofrimento, e conseguir refletir dentro das ciências sociais, que eu acho que foi algo que a gente conseguia fazer, né? Então, a gente consegue refletir a complexidade desse campo, a gente consegue refletir a complexidade da violência que perpassa a vida dessas mulheres, né? E o tempo inteiro, Ed Carla apresenta aí uma preocupação muito grande, né? Que eu acho que será que eu posso falar? Será que eu não vou estar me apropriando? Todas as questões que nem todos os pesquisadores têm, né? A gente sabe disso, mas que só uma pesquisadora com comprometimento ético que a Ed Carla tem, que tem a capacidade de ter esse cuidado de até onde eu posso ir nas minhas entrevistas, né? Tem um momento do livro que ela fala, eu fui até aqui, né? Esse é o meu limite, porque eu não consegui adentrar, por exemplo, aspectos da infância, né? Que eram elementos que é doloroso para essas mulheres. Então, é importante esse livro, em vários aspectos. Eu acho que, sobretudo, nesse caminho metodológico, então eu estou aqui dizendo como é que eu consegui entrar nesse campo, eu estou dizendo aqui quais são os conjuntos de relações que me possibilitaram ter acesso a esse nível de compreensão, eu estou aqui dizendo como é que eu me situo no mundo, né? Quanto a mãe, mulher periférica, lendo e entrando em contato com essas narrativas, né? E a questão de Fanon, né? Que é incrível, que a gente também dialogou bastante sobre isso, que é a questão da gente conseguir olhar o Pelourinho, né, em específico, e o território do centro histórico, dentro desse processo do cativeiro colonial, né, desse conceito que você traz, da gente olhar a política sobre drogas, né, da gente olhar a trajetória de vida dessas mulheres
e a gente olhar e dizer que aquilo é cativeiro colonial, né? Que a gente continua que não houve uma quebra desse processo nesse território. E como isso é forte, né? Não é à toa que a gente tem nos dados das pessoas, das mulheres que hoje estão em situação de rua, uma grande maioria de mulheres negras e pardas, esmagadora maioria. Então, isso faz parte, remonta a um projeto colonial, né? E esse é o ponto de partida que é importante, que a Edicarla traz nesse livro. Então, ela poderia pegar, conceituar a violência a partir de vários marcos teóricos, né? Tem vários marcos teóricos, inclusive, se você ficar muito nessa de conceituar a violência, você fica super boladona, porque tem vários marcos teóricos, mas é uma opção política você trazer um autor da força que François Fanon traz, e a partir do conceito da violência colonial como um ponto de partida para tratar desses diversos sentidos da violência. Tem, para quem quer entrar nesse campo, para quem quer conhecer essa população e as dificuldades, é um trabalho riquíssimo, é um trabalho que a gente consegue entender a complexidade do que é as redes de relações. Então, é a rede da segurança pública, junto com a rede das instituições evangélicas, junto com a rede que é o Corra Pro Abraço também. Então, qual é a complexidade que esse território traz, né? E o brincamento disso com a rede que as mulheres fazem, né? Quando você lê a descrição de Edicarla, quando ela faz uma descrição do comer, da organização social, do fumar, né? Do se preparar para fumar, e dos episódios de violência que ela presenciou, você consegue ter uma experiência de estar lá, né? Que eu acho que essa também é uma das tarefas da etnografia, né? De fazer com que o leitor consiga se aproximar da complexidade desse contexto. E aí a gente consegue entender algumas questões que são super atuais, que aparecem aí no debate mais amplo, que é a questão da mulher, a questão das políticas públicas, a questão dos acessos, e como hoje, muito decorrente dessa guerra às drogas, que apresenta um projeto extremamente repressivo e de ataque, de construção do inimigo, como a gente tem um acesso dessa população, que é um acesso a partir das políticas de morte, né? Como que acontece o acesso dessas mulheres a outras políticas, né? O que é uma mulher dessa dentro da lei Maria da Penha, né? Que apresenta um fluxo que desconsidera a complexidade do que é a violência de uma pessoa que não tem um domicílio, né? Qual é a complexidade de uma mulher que vai denunciar o seu agressor, mas quando ela chega no seu território, ela tem que lidar com o tráfico de drogas, que vai retaliar essa mulher, porque ela delatou alguém do comando, né? Ela vai sofrer, porque quando ela vai chegar na delegacia, ela não vai ser acolhida, ela vai ser mais uma vez criminalizada, e dessa forma, Edicarla apresenta como que a política pública e os serviços, eles, no texto da política, está lá dizendo que é amplo, que o acesso é universal, mas como que esses serviços, eles produzem outro tipo de violência. Aí tudo é violência, né? Como que você tem a dimensão da violência física, né? Você tem a dimensão da violência simbólica, e você tem a dimensão dessa mulher que se considera uma mulher, que acessa uma política para a mulher, que acessa uma delegacia para a mulher, que diz que a delegacia é para a mulher, mas não é para aquela mulher, né? Esse, por exemplo, foi um relato que eu trago também na minha pesquisa, né? Inclusive, assim, né, a minha pesquisa ela dialoga muito, a gente fez o campo mais ou menos na mesma época, né? Então,
muitos dos achados dessa pesquisa aparecem também na minha pesquisa, né? Que é essa violência de espaços que deveriam acolher essa mulher, que deveriam proteger essa mulher, são espaços que acabam expondo essa mulher a um outro nível de violência, expondo essa mulher a uma situação de abandono, né? Uma questão que é simples, mas que é extremamente complexa, é de Carla passa assim, umas 2 a 3 páginas descrevendo a questão da documentação, que é uma questão simples. O que é você não tem uma documentação? E qual o ciclo de violência que você passa quando você não tem uma documentação? Quando você é uma mulher negra na rua, em situação de rua, que você não tem uma documentação? O que acontece? Né? Você tem o direito à maternidade negado, você tem o direito ao Sistema Único de Saúde negado, você tem direito ao exame negado, né? Você tem o direito ao acesso aos serviços de alta complexidade, as maternidades, né? Você tem o processo que as mulheres apresentam e que de Carla trata no livro dela, que é um processo, uma trajetória de criminalização, né? Então, não é qualquer política pública que vai chegar na boa, né? Que essa mulher vai conseguir olhar para essa política pública e dizer, não, agora eu vou, né? Agora eu confio, né? No próprio processo do Corra Pro Abraço, esse era um processo que o tempo inteiro nos confrontava, né? O tempo inteiro a gente era questionado o que a gente estava fazendo ali, qual era o papel, é isso mesmo, né? Porque aquelas pessoas têm uma experiência da presença do Estado extremamente violenta, né? E a gente só consegue ter uma leitura desse Estado completamente violento a partir do momento que a gente tem como ponto de partida mesmo o conceito de violência de Fanon, né? Que é o conceito da violência do colonizado, que eu acho que passa por todos os processos aí do trabalho de Carla. A questão da própria complexidade da política sobre drogas, de como a gente tem ainda uma política sobre drogas que não consegue acessar as mulheres, né, que não consegue acessar essa diversidade que a de Carla traz. A gente tem uma política sobre drogas que é uma política de guerra às pessoas, de criminalização às pessoas, que isso tem determinado a construção de políticas públicas, isso não é algo que está distante, a gente está falando de políticas da nossa cidade, que acessam a nossa cidade, a gente está falando de um tema que está em disputa pelas bancadas evangélicas, que está em disputa pela bancada da bala, que está em disputa por esse discurso de uma elite hegemônica, e eu acho que esse trabalho ele traz, enfim, um processo muito importante de apresentar essas vozes, né, não existe dar voz, apresentar essas vozes dessas companheiras, apresentar essa trajetória, apresentar essa realidade do Pela Porco, né? Pela Porco se a gente olhar hoje o Pela Porco, né, e a gente lê o livro de Carla, por exemplo, hoje eu acho que a gente não vai reconhecer o Pela Porco, né? Porque aquele cenário que a de Carla descreve, ele foi completamente atropelado recentemente por uma reforma da prefeitura. Então, o espaço lá que a de Carla vai narrar, que é o espaço de cuidado das pessoas, o ponto de acolhimento das pessoas, em que as mulheres, o ponto de apoio, que era uma casa construída pelos usuários, pelas pessoas daquele território, foi uma casa que foi completamente destruída de forma extremamente violenta. O território hoje ele está completamente diferente, mas o trabalho de Carla é importante para a gente conseguir remontar essas relações. A cara ela muda, mas a Rondesp está lá igual, mesmo dia, fazendo a mesma atuação. Os companheiros
os homens usuários que estão naquele território continuam oprimindo aquelas mulheres, né? Aquelas mulheres continuam no fogo cruzado entre o tráfico e os agentes de segurança pública. E se a gente deve falar de algum tipo de epidemia relacionada ao crack, eu acho que a gente precisa falar da epidemia de estupro, a gente precisa falar dessa epidemia de violência, que tem determinado a trajetória de vida de tantas mulheres. Então, eu estou ouvindo aqui, olha o tempo, falta 5 minutos ou já acabou o tempo? Me avisem, gente. Então, eu acho que, para concluir, que eu acho que eu devo ter aí alguns minutos, eu acho que esse é um trabalho que nos ajuda a pensar a narrativa contra-hegemônica que a gente precisa construir quando a gente está falando de direitos humanos, quando a gente está falando da vida dessas mulheres. A gente tem vivido aí, tem percebido aí no próprio debate eleitoral no Brasil inteiro, né, Salvador, São Paulo, várias pessoas trazendo a solução para o crack, né? Trazendo a grande solução que tem caminhado muito mais para um aumento da violência, para um aumento do financiamento de serviços do tipo comunidade terapêutica que violenta o direito à liberdade, o direito a um tratamento digno dessas mulheres. Então, eu acho que esse é um livro que ele traz bons pontos de partida, né? Para a gente pensar política pública, para a gente pensar política para as mulheres, para a gente pensar política sobre drogas, para a gente pensar as ciências sociais e, sobretudo, a importância que a gente precisa dar para esses trabalhos que têm uma tarefa, né? Eu acho que nas ciências sociais, eu encaro que os nossos trabalhos eles precisam cumprir uma tarefa política, e eu acho que o seu trabalho cumpre muito bem essa tarefa política. Eu agradeço, meu Ori agradece imensamente por você ter me permitido e ter me colocado no caminho de me aproximar desse trabalho e por todas essas trocas. Eu sou muito orgulhosa e muito feliz por tudo isso. Obrigada, Ed Carlos. Muito obrigada, Luana. Acho que você fez um convite aí, assim como a de Carla, maravilhoso, né? Um chamado para que as pessoas conheçam o livro da Ed Carla. E aí, quem quiser adquirir, vai lá no site da editora Segundo Selo, né? E antes de chamar a Grace, eu quero falar mais uma vez que trata-se sim de um livro, né? De uma pesquisa altamente refinada, né, e histórica, né, histórica. E aí eu parabenizo mais uma vez a Ed Carla e passo agora a Grace. Com você, Grace. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu queria parabenizar a Ed Carla Macedo, né, pela essa potente e importante discussão sobre a situação de mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui em Salvador. Foi muito forte poder acompanhar essa sua experiência, né, e ver esse seu lugar enquanto pesquisadora e esse diálogo que você traz com a literatura também. Foi muito bom, assim, fantástico poder compartilhar esse momento contigo. Queria parabenizar a Luana Malheiro também pelos comentários, né, pelos comentários super precisos e pertinentes nesse debate tão significativo dessas mulheres que vivem constantemente situação de violência, né. Então, eu queria iniciar, né, a minha fala, primeiramente agradecendo a todas as mulheres, né, que possibilitaram a realização desse livro, né, desse trabalho. As mulheres na comunidade de Pau d'Arco, vocês vão conhecer um pouco de Pau d'Arco, né. A minha mãe, que desse lugar do campo, do rural, né, lá do sertão do Ceará, da trajetória de quem precisa migrar, né, me possibilitou os primeiros aprendizados. A Fernanda Santiago e a editora Segundo Selo. Eu acredito que dar vazão a esses estudos, a partir dessa idealização da coleção monográficas, pode dar um outro chamado, né,
para essas escritas, pode contribuir na visibilização, potencialização de distintas lutas. Então, eu queria muito agradecer, né? Eu acho que essa coleção vai render bastante ainda. Queria agradecer a Lídia Cardel. Lídia Cardel, ela orientou a pesquisa base para esse livro, escreveu o prefácio do livro também, e tem me acompanhado, né? Tem sido uma parceira de longos anos. Eu queria agradecer enormemente. Albiranela Capinã, que ela escreve a orelha do livro, né? Ela faz um convite super atrativo para que vocês conheçam. Então, eu queria agradecer a ela. E eu queria saudar Vanessa Santos, agradecer a apresentação e sua presença aqui. É muito bom poder compartilhar esse momento com todas vocês. Então, minha ideia inicial é apresentar o livro, pincelando um pouco o conteúdo dos capítulos, mas no sentido de convidá-las à leitura. Para isso, eu destaco uma dimensão temporal da escrita. Foi um texto produzido em 2009, com base num trabalho de campo realizado entre 2006 e 2008. Foi meu trabalho de final de curso de graduação de Ciências Sociais. Foi uma pesquisa realizada por meio de estudo de caso, com olhar para uma realidade específica, contrastando, né, com um contexto mais amplo. Foi um estudo de caso que foi realizado dentro de um projeto maior, um projeto de extensão rural, realizado pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais, em conjunto com outros núcleos da Universidade Federal da Bahia. Então, por que Entre a Terra e o Rio, né? Eu falo de mulheres e de um grupo social que vivem nas beiradas do Rio São Francisco, na comunidade centenária de Pau d'Arco, e a partir da minha interlocução, né, com o grupo, com essas mulheres, eu trago uma reflexão sobre as dimensões de gênero e a atenção dessas mulheres, suas representações, numa disposição socioespacial que constrói um território que tem como principais marcadores uma horta comunitária e o Rio São Francisco. Então, eu falo da representação dessas mulheres e para o grupo, nas suas relações com o rio, com as roças de caatinga, com as roças de ilha, com as vazantes, né, com a horta comunitária, com os quintais e com outros lugares e espaços com que esse grupo, com que essas mulheres interagem. Para vocês compreenderem um pouco a história dessas mulheres, eu vou situar Pau d'Arco, né? Pau d'Arco, ela está localizada na cidade de Barra, conhecida como Barra do Rio Grande, e está no privilegiado encontro entre o Rio Grande e o Rio São Francisco, 800 quilômetros de Salvador, no noroeste do estado, na região do Médio São Francisco. Barra é um dos municípios no estado da Bahia com maior índice de concentração de terras, né? E por isso tem em sua formação uma distribuição desigual de terras, com histórico de conflitos fundiários. É uma cidade que se constituiu com o ciclo do gado, com o estabelecimento de grandes propriedades e nos seus entremeios povos e comunidades diversas, né? Barra, em seu extenso território, possui comunidades ribeirinhas, às margens do São Francisco e do Rio Grande, comunidades brejeiras, nas regiões de Brejo, e comunidades de siqueiros, nas regiões mais secas do município. É um pouco disso de que eu falo no primeiro capítulo, né, de sua formação, estrutura fundiária do município de Barra, e do lugar de Pau d'Arco dentro dessa estrutura. Entre os capítulos 2 e 3, eu trago uma discussão mais teórica, com base nas teorias clássicas sobre campesinato, o lugar da agricultura familiar e aspectos correlacionais ao se abordar comunidades pesqueiras, sempre associando a representação das mulheres em cada campo, né? Então, eu vou falar de uma composição, de um modo vivente, de um modo de viver, né, que é constituído por uma ética camponesa, que tem como pilares a relação com a terra e trabalho familiar. E dentro dessa composição, eu falo do processo de trabalho, como ele molda dimensões simbólicas nas relações sociais e promovem organização social, organização de espaço e organização de saber, né? E a partir daí eu vou apresentar como o trabalho das mulheres é constituído e percebido em comunidades agrícolas e pesqueiras com base em alguns estudos etnográficos. De modo bem geral e resumindo um pouco o que esses estudos apresentam, né, eu vou falar que comunidades de base agrícolas, nessas comunidades de base agrícola, o trabalho das mulheres ele é visto enquanto ajuda, né? A categoria trabalho para essas mulheres só está associada ao espaço privado, o espaço da casa e do quintal, e ainda assim é um trabalho não visibilizado, né, e não valorizado.
Nas comunidades de base pesqueira, mas que tem também na atividade agrícola uma das fontes de subsistência, o trabalho dessas mulheres ele é considerado enquanto tal, né? Entretanto, né, não é valorizado nem visibilizado, porque nestas comunidades a pesca de domínio masculino se sobressai. Situações próximas, né, eu vou exemplificar com comunidades extrativistas, dentre outras, né, então eu pontuo essa não visibilização e suas consequências. E continuando a discussão desses capítulos, eu abordo a emergência das mulheres rurais nos movimentos sociais e sua construção enquanto sujeito político. Vou sinalizar que vai datar da década de 1980 o início de uma forte atuação, né, dessas mulheres na mobilização de seu reconhecimento enquanto trabalhadora, né? Esses movimentos que vão surgindo na década de 80, eles trazem pautas historicamente levantadas pelos movimentos de mulheres, né? Mas eles trazem como um destaque essa luta do reconhecimento da mulher enquanto trabalhadora na agricultura, enquanto trabalhadora rural. As reivindicações, elas vão incluir vários itens relativos à reforma agrária e acesso à terra, que incorporam questões específicas, como titulações conjuntas para homens e mulheres, prioridade de assentamento para mulheres chefes de família. Destaca-se ainda garantias de direitos trabalhistas e previdenciários, que essas mulheres não tinham acesso, acesso à documentação básica, né, e ainda um conjunto de itens relativos ao acesso dessas mulheres rurais a políticas que fortaleçam o seu papel enquanto agricultora, né, a sua permanência e acesso à terra também, acesso a crédito agrícola e linha especial, né, para as mulheres, é daí que surge o Pronaf Mulher, o acesso a programas de apoio à comercialização de sua produção e participação nas políticas ambientais também. E ainda vai surgir como demanda desses movimentos também, pautas super importantes, como o acesso à saúde, né, e à educação, que atendam às demandas e especificidades dessas mulheres do campo. Surge também, né, como demanda desses movimentos, o enfrentamento à discriminação racial e à violência doméstica. Então, eu falo da constituição de alguns movimentos de mulheres no campo, movimento de mulheres trabalhadoras rurais no Nordeste, movimento de mulheres trabalhadoras rurais no Rio Grande do Sul, o movimento de mulheres camponesas que vai surgir da fusão desses movimentos, né? Vou citar o exemplo da Marcha das Margaridas também. E, continuando, eu apresento ainda uma multiplicidade de organizações de mulheres rurais que foram surgindo ao longo da década de 90, com pautas identitárias vinculadas a outros movimentos sociais. O Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, o Movimento de Mulheres Pescadoras, a Secretaria da Mulher Trabalhadora Rural Extrativista, a Organização de Mulheres Quilombolas e as Quebradeiras de Coco de Babaçu, como um dos primeiros movimentos de mulheres organizados com essa pauta identitária. E associando essa literatura e esse contexto, eu chego a Pau d'Arco e as mulheres de Pau d'Arco, né? E inicio o capítulo 4 falando da vida cotidiana dessa comunidade, dessas mulheres, desse grupo. Apresento como é um modo de viver, com base nessa ética camponesa que eu dialogo na literatura também, né? E aí eu vou falar um pouco do histórico de ocupação pelas primeiras famílias, né, da formação da comunidade associada também ao histórico do ciclo do gado como município de Barra, né? Então eu vou tratar da história dessa comunidade e eu trago elementos que marcam o imaginário deles, né, delas, como o evento de criação da Monta. A Monta, para eles, foi um evento marcante, significativo, porque expande a comunidade de uma forma tal que ela passa a ter uma maior visibilidade no município como um todo, né, que é o evento da Monta, que foi um posto de criação de animais reprodutores, implementado pelo governo municipal da época, isso por volta de 1930, é um evento significativo, né, para o grupo. Entretanto, Pau d'Arco, ela vai passar a ser destaque, conforme essas mulheres, a partir da atuação delas, né. Em 1999, elas passam a se organizar em torno de uma associação, a Associação de Produtoras Rurais de Pau d'Arco, que elas chamam de Associação de Mulheres, e daí elas passaram a se articular em busca de interesses comuns, né, com pautas aos governos municipais, com atenção a lutas políticas diversas. No período em que o trabalho de campo estava sendo realizado, elas estavam em constante acompanhamento das lutas por uma revitalização do São Francisco que atendesse as demandas das populações ribeirinhas.
e elas estavam em busca constante de programas e projetos, e é daí que vem a associação com o projeto Distrito Brejos da Barra, da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, onde elas pautam a organização de uma horta comunitária, né? Pautando auxílio de assistência técnica e auxílio para obtenção de programas de crédito agrícola, como o Pronaf B e o Pronaf Mulher. Essas mulheres, elas já haviam passado por uma experiência de horta comunitária, e dessa experiência, por essa experiência positiva, elas pautaram essa mobilização para essa outra horta comunitária. Essa horta comunitária, ela transferiu a produção agrícola feminina, né, dos quintais, para um espaço maior, do espaço privado, doméstico, para um espaço amplo, né, com uma visibilidade coletiva, que foi o da horta comunitária. Fato que promoveu uma maior comercialização e aumento das rendas familiares dessas mulheres. A organização delas e sua mobilização e produção em cima da horta comunitária e de outros espaços promoveu um processo de visibilização, de representação dos seus trabalhos, né? A atuação dessas mulheres nas roças de caatinga, nas roças de beira de rio, nas ilhas, no espaço da casa, fora da comunidade, e o trabalho dessas na pesca passou a ter uma outra caracterização que se diferencia e se aproxima em certa medida também das etnografias com que dialoguei. E assim eu pude acompanhar um caso específico que faz parte de um processo de visibilização do trabalho feminino no campo, processo esse que foi e é construído por muitas mulheres, né, no mundo rural do país inteiro, né, associado a diversos movimentos sociais. E eu encerro minha fala voltando para a dimensão temporal da época em que o texto foi escrito, pontuando como é um estudo que traz um recorte de um momento de luta por autonomia da realidade de mulheres no campo, né, e dessa dimensão temporal destacar a centralidade de políticas públicas restitutivas e distributivas que impulsionavam, nesse período, a autonomia e melhoria na qualidade de vida dessas mulheres no campo, no mundo rural. E eu acredito que trazer esse marcador agora é importante porque a gente vive um momento de grandes ameaças às políticas públicas que promoviam esse funcionamento. Então, eu trago esse ponto como reflexão, né? Agradeço a participação de todas, né? De todas que estão compondo, né, essa live, de todas e todos que estão assistindo também. Eu faço o convite à leitura, a leitura do meu livro, a leitura do livro de Carla Macedo, a leitura dos outros livros da coleção Monográficas, e agradeço mais uma vez e passo a palavra. Grace, mais uma vez, parabéns, e queria te agradecer porque o teu livro, né, e a tua escrita, eles me obrigaram, né, me fizeram lançar um novo olhar para algumas experiências da minha vida, né? Dentre elas, assim, algumas gramáticas, algumas palavras que você traz no texto, assim, me remeteu muito, né, à fala dos meus pais, da experiência deles no sertão de Alagoas, quando eles moravam lá no interior, e a lançar também um outro olhar sobre os trabalhos que minha mãe desenvolveu no momento que estava grávida, no momento que teve os filhos, né? Sobretudo, uma história que ela conta muitas vezes para mim, para outras pessoas, de que ela criava porco, né? Quando engravidou do primeiro filho, do meu irmão mais velho, e que foi a venda desses porcos que propiciou o enxoval, né? E que o espaço do quintal, do terreiro. Então, tudo isso, assim, me fez fazer um mergulho, assim, muito bacana, no sentido de olhar esse trabalho numa outra modalidade, num formato de reconhecimento, né? Esse foi um mergulho, assim, foi um mergulho que eu fiz. E um outro foi de uma experiência que eu tive, né, com comunidades pesqueiras, numa pesquisa como cientista social, na comunidade de Jaraguá, Pesqueira de Jaraguá, que é um bairro de Maceió, em Alagoas. E naquele momento, ali em 2010, as mulheres ficavam reivindicando que elas também mariscavam, que elas também eram pescadoras, né, que algumas iam para o mar também com os homens. E naquele momento, aquela questão ali, eu não tinha condições intelectuais e experiências, né, para entender tão bem, né, aquela narrativa, aquela reivindicação das mulheres, né. E, assim, lendo o teu trabalho, nossa, assim, me obrigou a lançar um novo olhar, né?
e perceber melhor a importância do trabalho dessas mulheres, a centralidade desse trabalho para a manutenção da família, para a renda dessas famílias, da comunidade, enfim, então te agradeço muito por isso também. E convido mais uma vez a todos que estão nos assistindo a ter a oportunidade de refletir melhor, né, sobre o quanto nós, mulheres, desempenhamos diferentes tarefas, né, distintas atividades, e que muitas vezes elas não são lidas dentro dessa chave do que é o trabalho, né, tudo muito em razão do gênero, né, do feminino, e de onde se situam também essas atividades, nesse espaço da rua, da casa, essa divisão, né? Então, deixo aqui meu convite e agradecimento. Agora eu passo a palavra à professora Lídia Cardel. Boa noite a todos, a todas, a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa mesa de lançamento de 2 livros lindos, belos. Não é à toa que somos todas mulheres aqui, mulheres que estamos fazendo história nesse processo, nesse momento, num momento único, difícil, e estamos apresentando aqui a nossa potência. Eu gostaria de agradecer o convite da comissão editorial da Segundo Selo, né, por estar aqui. Também parabenizar pela coleção Monográficas, que é uma coleção importantíssima, de lançamento de pesquisas feitas por pessoas que estavam ainda no processo de graduação, mas que têm uma maturidade incrível. Eu concordo com Luana, né, a produção intelectual que nós temos hoje, né, de monografias de graduação nas universidades públicas brasileiras, né, e aqui o NEB e o UFBA presente, e nós temos que estar aqui, inclusive, demarcando a importância da universidade pública para a sociedade brasileira no momento em que nós sofremos esses ataques, e estamos aqui, inclusive, ao lançar esse livro, todo ato é político e nós estamos aqui fazendo política. E esses não são estudos, né, sobre gênero, né, são estudos sobre mulheres, né, e o poder e a potência das mulheres. Antes de começar a falar, né, e debater o livro de Grace, que eu tive, né, que vem da monografia dela, e que eu tive o prazer imenso de orientar, minha relação com Grace vem de longa data, né, desde algumas pesquisas que ela participou como minha bolsista de graduação, depois me orientando a de mestrado, e nós viemos num crescente, eu e ela, junto com o núcleo que eu coordeno, junto com outros professores da Universidade Federal da Bahia. Mas antes de entrar e debater o livro de Grace, eu quero parabenizar Edi Carla pelo seu livro, pela sua pesquisa, pela temática que você traz, uma temática extremamente importante, colocando a questão, né, dos espaços de rua e também desmistificando a questão, né, do uso, da questão do usuário como aquele que tem que ser criminalizado, falando de políticas públicas. Eu ainda não tive o prazer de ler o seu livro, terei, né, espero comprar rapidamente e ter, mas pelo debate de Luana, e Luana também participa do mesmo campo, né, vejo que é um trabalho belíssimo, e que você traz aqui algo que perpassa quase todos os estudos sobre a questão da subalternidade, né, que é Spivak. Né, pode o subalterno falar? E subalterno no sentido, não subalterno no sentido econômico-social, subalterno porque ele, em função da violência real e simbólica que os grupos sofrem, não no sentido da subalternidade assumida, mas no sentido da subalternidade colocada. E agora eu gostaria de falar exatamente sobre isso, né, sobre a mulher camponesa. Quando nós falamos de mulheres, a gente já está falando de invisibilidade. Quando nós falamos de mulheres camponesas, que é o que Grace traz, e já começa pelo título, né, Grace, que é belíssimo, né? Entre a terra e o rio, né, processo de visibilização do trabalho feminino no campo, onde Grace traz com uma delicadeza e uma firmeza teórica um trabalho, né, uma etnografia, que também foi uma sociografia, no medida em que também ela fez uma análise comparativa, mas um estudo de caso de uma comunidade na região da Barra de São Francisco, né, Barra do Rio Grande. Barra é um dos municípios mais antigos da Bahia, que fica na confluência do Rio Grande com São Francisco. E lá nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa na época da transposição de São Francisco,
onde o nuclear, né, o Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais que eu coordeno, e que eu estava coordenando a pesquisa, o braço da pesquisa, nós estávamos fazendo, então, o levantamento das comunidades que estavam sendo atingidas pelo processo de transposição de São Francisco e quais eram as políticas públicas necessárias. Naquela época, nós tínhamos um governo que nós podíamos dialogar e que nós podíamos brigar, nós podíamos discordar e concordar, e nós tínhamos políticas públicas transversais. Isso que é muito importante nós lembrarmos também. A questão da visibilidade das mulheres camponesas, que tanto nós falamos, é claro, vem dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos sociais sem terra, que dá voz e visibilidade à mulher camponesa, mas essa visibilidade ela é necessária em outros espaços também, e quando nós estamos aqui falando de estudos sobre mulheres, nós estamos indo para além do estudo de gênero. É claro que a área de estudo de gênero é extremamente importante, mas nós estamos falando de mulheres que são protagonistas, mulheres que estão mudando uma realidade social, mulheres que fazem políticas, micropolíticas, e que, nesse ato de fazer e tecer, né, as suas relações, e que potencializam muito mais quando criam uma associação. Então, o livro de Grace, né, ela vai falar de mulheres camponesas e agricultoras. As pessoas sempre me perguntam qual a diferença de um camponês e de um trabalhador rural e de um agricultor familiar. É imenso, né? O camponês vem de uma comunidade tradicional, tem um território. Essa comunidade, que é uma comunidade que chama Pau d'Arco, e que faz uma referência a uma árvore típica da Caatinga, também do Cerrado, que é o ipê amarelo, e que tem uma relação com a terra e com o território desde 1800. É uma população, é um campesinato sem terra, no sentido que ele não é proprietário da terra, que é algo comum na estrutura fundiária brasileira, mas é um campesinato que está lá desde 1800, um campesinato que está entre um território de terra e água, né, entre a Caatinga, entre a beira do rio e as ilhas que compõem o São Francisco, né, e que está no meio também de processos e que é assolado por políticas desenvolvimentistas, né? E, claro, esse campesinato luta a partir das várias formas que pode. E se nós não pensarmos, né, dentro dos grandes impactos que estão acontecendo hoje, as mulheres nas suas associações, e essas mulheres, através de 1,5 hectares, elas produzem uma autonomia alimentar e uma soberania alimentar na região do noroeste da Bahia e na região do município imenso. Elas eram as únicas produtoras de hortaliças na região, para vocês terem uma ideia, né, com 1,5 hectares, com 22 famílias, e elas não só criaram uma soberania alimentar, mas elas também colocavam uma autonomia frente ao grupo doméstico, né, em busca das suas autonomias. Então, eu vou pedir licença para vocês aqui, e eu vou ler o prefácio que eu escrevi para o livro de Grace, porque eu acho que nesse prefácio eu consigo colocar não só a beleza do tema que ela estuda, e que ela traz aqui nesse livro, mas também a delicadeza e a potência e a firmeza intelectual de Grace, né, que é algo interessantíssimo quando se vai seguindo, né, a escrita de Grace, né. Entre a Terra e o Rio, um estudo sobre o processo de visibilização do trabalho feminino no campo, Grace Viana estabelece um diálogo sempre contemporâneo entre o protagonismo do trabalho feminino na agricultura familiar e a luta pela permanência na terra patrimônio vivida pelo campesinato brasileiro, particularmente pelas populações das comunidades rurais centenárias nordestinas, moldadas historicamente pelos processos das lutas fundiárias, gestadas nas estruturas civilizatórias das plantations, do ciclo do gado, das fronteiras agrícolas e do agronegócio. Por meio de um estudo de caso realizado no lugarejo de Pau d'Arco, comunidade ribeirinha encravada nas barrancas do São Francisco, no município de Barra do Rio Grande, Bahia, a autora nos insere na realidade cotidiana das mulheres camponesas e nos mostra que, por trás de cada uma delas, há uma vastidão de vivências que nos remete a temas amplos como o da autonomia e segurança alimentar, o da pluralidade dos trabalhos femininos na economia camponesa, o da inserção entre o rural e o urbano, e o da centralidade das políticas públicas restitutivas e distributivas para a autonomia da mulher no mundo rural.
fruto de uma pesquisa que envolveu a firmeza de um vasto campo científico, com a delicadeza e os entremeios da observação participante, esta obra traz à tona uma discussão perene dos estudos sobre grupos subalternos e nos abre a seguinte questão: qual é o poder de fala de um grupo estruturalmente invisibilizado? Em meio à complexidade exposta por esse enigma da gramática social, Grace Viana nos convida para labutar com as mulheres agricultoras barranqueiras do São Francisco. Mulheres estas, que através do trabalho com a terra, performatizam e agenciam a luta pelo protagonismo da soberania alimentar na contemporaneidade. Eu fiz aqui questão de ler esse prefácio que eu escrevi, porque ao escrever esse prefácio do livro de Grace, trouxe para mim toda a vivência que nós tivemos, né? Nós fizemos um trabalho de campo denso de 2 anos, né? E lá, além de fazermos o trabalho de campo, a etnografia, ela exige que, né, a gente fique durante um bom tempo em conjunto, e nós tivemos uma convivência para além do trabalho de campo, onde nós nos conhecemos. E aí sim, né, pensar, como disse você, Vanessa, quando você leu o livro, você lembrou das falas da sua avó, da sua mãe, né, e de como a questão rural e urbano, ela já não tem mais o porquê de existir, na medida em que rural e urbano hoje, né, se entrelaçam. As pessoas não sabem, né, mas o Brasil é considerado um país urbano, mas tem uma economia rural. 84% da população brasileira, teoricamente, vive no mundo urbano, e 15% vive no mundo rural. Em contrapartida, 76% dos municípios brasileiros têm economia rural. Barra é uma dessas, né? Então, nós somos um país que se pensa urbano, mas tem uma economia voltada para o agronegócio, e tem uma economia voltada também para o mundo rural, né? E é um país onde os movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais de luta pela terra, né, também propõem a questão da produção de alimentos orgânicos, agroecológicos, de sistemas agroflorestais e autonomia alimentar, soberania alimentar. E essas pautas, elas devem voltar a ser pautas de políticas públicas. E quando eu digo políticas públicas transversais, é que contemplem, né, mulheres, contemplem jovens, contemplem esse grupo que nós falamos, que são grupos subalternos. Subalternos em relação a uma economia neoliberal dominante, porque ele não é subalterno culturalmente, socialmente, mas ele é subalterno economicamente, né? Então, o livro de Grace vem mostrar a importância, né, da mulher e da mulher camponesa na agricultura brasileira, e na agricultura familiar brasileira. É a mulher que pauta, né, é ela que produz, é ela que estrutura, inclusive, o sistema produtivo, é ela que escoa nas feiras livres, né? Então, quando as pessoas sentam à sua mesa e olham para o seu prato, né, de comida, lembrem que ali naquele prato de comida está contido, né, o trabalho de muitas mulheres, porque o que nós comemos, né, e se nós comemos de forma saudável, normalmente vieram de plantio de quintais e plantio de roças, onde a mulher tem um protagonismo e ela é central. O trabalho da mulher na agricultura familiar, ela compõe mais de 80% da força de trabalho, né? Ele é invisibilizado por uma questão política, né, nesse neoliberalismo. E no momento em que nós vivemos esse governo, em que todas as políticas públicas estão sendo ceifadas, a produção intelectual que tanto Ed Carla como Grace apresentam é fundamental, né, para visibilizar a potência, né, que a mulher tem em várias áreas da nossa vida e como ela resiste, né? Ela existe, ela resiste, ela se estrutura e, né, ela busca o processo de autonomia, né? E essa autonomia, ela se dá num processo em que tem uma frase dos movimentos sociais e principalmente de muitos movimentos feministas, né, que a revolução será feminina e feminista ou ela não será, né? Ou nós somos protagonistas, ou não haverá mudança nas estruturas sociais e nas relações sociais também. Então, eu agradeço imensamente Ed Carla, Luana, Grace, Vanessa, pelo convite, e me sinto honrada, imensamente honrada de estar aqui com vocês nessa mesa maravilhosa. Obrigada. Obrigada mais uma vez às nossas autoras, às convidadas, e agora a gente passa, né, ao bloco de perguntas.
Vamos ver aqui se temos perguntas. Bom, por enquanto a gente não tem perguntas ainda, né? Mas eu queria, sim, trazer uma provocação e queria que tanto a de Carla quanto Grace comentassem, né, ou respondessem. Enfim, Grace, de Carla falou durante a apresentação dela e Luana também comentou sobre o diálogo, né, no livro da Ed Carla com Franz Fanon, psiquiatra negro, né, martinicano, e aí eu quero trazer aqui, né, uma citação que está, né, na monografia de Ed Carla e também no livro, que é uma citação da obra Os Condenados da Terra, do Fanon, e a partir dessa citação, né, que está no livro, eu queria levantar, né, uma questão. A história construída pelo colonizador é a história de sua história. O colonizado não está presente, ou pelo menos o colonizado real. O que está presente é um colonizado criado pelo colono, que lhe constrange, oprime, encurrala, compartimenta e o separa dele mesmo. Então, com essa afirmativa de Franz Fanon, eu quero perguntar, né, para as nossas autoras, para a Ed Carla e para a Grace, de que forma, né, vocês, enquanto mulheres intelectuais, né, militantes, que não separa se é intelectual, a militante, a mulher, certo? Trazendo experiências, especialmente a Ed Carla coloca, né, se posiciona no livro como uma mulher preta, com uma origem periférica. Então, partindo, né, dessas experiências e desse papel, né, dessa condição de mulher, né, de intelectual e mulher, eu queria perguntar para vocês de que forma, né, o trabalho e a produção intelectual de vocês, enquanto mulher, pode estar produzindo não apenas uma pesquisa ou uma concepção, uma teoria decolonial, mas para usar uma expressão, né, uma ideia que eu gosto muito, né, do Antônio Bispo, do Nego Bispo, uma ideia contra-colonizadora, né, de que forma o trabalho de vocês, a experiência de ser mulher, de estar mulher, intelectual, produzindo ciência, pode construir, né, não só teorias contra-colonizadoras, mas atitudes, ações, perspectivas reais, né, para essa vida, para esse mundo, né, que Lídia colocou, bastante complicado e que nós vivemos, de uma total propagação de conservadorismo, de uma tentativa violenta, né, de acabar com as nossas universidades e escolas públicas. Então, de que forma, né, o trabalho de vocês, as teorias, o livro, ele pode ser um contra-colonizador? Então, esse é um pouco, assim, a minha questão para provocar vocês duas, né, para ouvir mais vocês duas. Carla quer começar respondendo? Posso ir? Pode começar. Vou, pode então. Na verdade, um pouquinho, né, eu acho que eu vou sair, né? Continuar com a sua pergunta, assim, né? Como que esses estudos, tanto o meu quanto o de Carla, como é que eles podem romper, né? Essa ciência dominante, como é que ele pode ser um instrumento ainda, né? Assim, contra colonizador. Eu acho que eu vou sair ainda daqui com essa questão. Mas eu acho que para agora, assim, ele marca um lugar também, um lugar importante, né? Como Lídia falou também, tipo, a gente está indo de embate aqui a um movimento que está bem amplo, né, contra a produção da ciência. Imagine a produção das ciências sociais, né? Então, eu acho que por ele acontecer, né, por si só, ele já marca um lugar importante. Mas eu acho que tem que avançar mais também. Mas aí eu preciso continuar com essa questão sua, né? Levar para o mundo ainda, para a gente ver como esses nossos estudos
vão enfrentar. Mas eu acho que, por hora, assim, eles marcam um lugar, né, um lugar importante, né, importante para a gente, enquanto pesquisadora das ciências sociais, né, para esses nossos lugares de pesquisa que a gente está, importante para esses grupos, né, com quem a gente dialoga. Eu acho que é isso. Então, pergunta bem, bem difícil, mas eu fiquei pensando ainda na minha inquietação lá do início, né? Eu fiz uma disciplina, né, com um professor que vinha ser orientador, né, de práticas de pesquisas antropológicas. E aí, nessa disciplina, eu li um texto de... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar agora, mas ele vai lembrar. Texto de... Meu Deus, eu não vou lembrar. Mas, enfim, da antropóloga que fez a pesquisa dela na Cidade de Deus, né? Um bairro criminalizado. Ela traz, né, que no texto dela, o primeiro capítulo onde ela descreve a metodologia, se não me engano, a metodologia é isso, lá, exatamente, desvendando máscaras, né? Desvendando máscaras sociais. O primeiro capítulo é de metodologia de afeto, né? E aí ela traz isso, né? As pessoas não achavam que o que ela estava fazendo ali naquela comunidade era trabalho. Para que servia aquele trabalho? Isso me inquietou muito, né? Então, assim, que é a primeira citação, né? Eu começo meu trabalho com essa citação, com esse trabalho, porque eu sempre pensei para que serviria o meu trabalho. E é nesse sentido que eu continuo pensando. Eu acho que o nosso trabalho serve para que outras pessoas conheçam a realidade que elas não acessam, ou acessam de um outro lugar. O nosso trabalho serve Edi, vou te interromper um que... pouquinho, que tá cortando. Vamos ver se tá cortando. Vou te interromper um pouquinho. Tá cortando? Tá cortando. Tá cortando bastante. Desculpa te interromper. Tá cortando Melhorou bastante. agora? Não. Vai. Continua falando para Melhorou ver agora? se Eu eu consegui te ouvir bem. Mas falo do... Conseguiu ouvir? Pronto, eu vou tentar ficar... quieta, não me movimentar tanto, para ver se o microfone não falha. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso trabalho serve para isso, né? Para que outras pessoas conheçam esses universos, conheçam essas dimensões dessas pessoas, essas dimensões da vida, né? Conheçam isso que é familiar, é conhecido, mas não é familiar. Serve para que outras pessoas também entendam que elas podem fazer esse trabalho, né? Que podem ser pesquisadoras, né? Que outras mulheres, né, se arvorem nesse trabalho de pesquisa, falem, né, sobre essas temáticas, falem sobre esses assuntos, produzam conhecimento sobre isso, porque tanto o meu livro quanto o de Grace, né, traz trabalho sobre mulheres, como a Lídia falou, é um trabalho que fala de gênero, mas é um trabalho que fala de mulheres. Outra coisa que a Lídia trouxe também é a importância do trabalho das mulheres. Nós, mulheres, estamos em todos os lugares, fazendo todas as coisas. Produzindo, construindo, produzindo coisas, construindo lutas, como o Lídia bem trouxe, né? Se não for feito por uma mulher, não será. Porque a gente vê o quanto que quem movimenta, né? Quem movimenta a vida, o mundo, a sociedade, são as mulheres, né? A maioria das pessoas que eu conheço vêm de famílias de mulheres. Né? Então, acho que o nosso trabalho é uma das
respostas, para mim, é essa, né? Que ele serve para construir conhecimento e, para além disso, ele serve para que outras mulheres também façam. Porque é um trabalho construído também por uma mulher é um outro trabalho. Certamente, se um homem fosse falar de todas as coisas que eu falei, se fossem fazer as mesmas observações no mesmo campo que eu fiz, eu traria algumas nuances que eu só entendi porque eu sou mulher. Né? Então, eu acredito que serve para isso também. Tá melhor, gente? A gente vai tirar o vídeo para tentar melhorar, ver se conseguimos ouvir a Ed Carla melhor, tá, gente? Mas estamos por aqui. Ed Carla? Oi, vocês querem que eu fale tudo novamente? Não deu para ouvir, estava muito ruim. Não, acho que não. Estava cortando bastante, Ed Carla. Eu vou fazer uma outra pergunta que chegou aqui, daí tentamos ver se melhora. Eu acho que talvez Grace responde essa próxima, começa novamente respondendo, e aí segue com você para ver se nesse tempinho o seu microfone melhora. Pode ser? Tá tranquilo assim? Tá assim. Ok. Então, chegou uma outra pergunta aqui. Qual impacto vocês desejam alcançar ou desejavam alcançar com as pesquisas? Então, na época que eu estava participando, acompanhando o projeto, que era um projeto de extensão rural, né, e ocorreu, né, para mim, para a Lídia, a possibilidade de fazer, né, aquele estudo, um estudo de caso com as mulheres em Pau d'Arco. A ideia era uma produção de um conhecimento sobre aquela realidade, sobre a realidade daquelas mulheres, né. A ideia, assim, básica de uma estudante de graduação em ciências sociais. Hoje, passado um tempo, né, já tem mais de 10 anos, eu vejo que o trabalho, ele tem um conteúdo contrastivo com uma realidade que a gente vive. De 2016 para cá, a gente tem um cenário de extrema pobreza avançando, retornando, né, e o trabalho em Pau d'Arco vai mostrar uma realidade que estava se desenvolvendo, né, de uma outra forma. E se a gente for observar comunidades distintas, rurais, naquela época, né, mulheres no mundo rural, né, em diversos lugares naquela época e hoje, a gente pode contrastar como está sendo desenvolvido políticas, como essas comunidades estão conseguindo, né, sobreviver, desenvolver. Mas eu queria só chamar a atenção que eu acho que o estudo hoje ele pode ser um elemento contrastivo, né, de uma realidade no campo. Existe, né, esse cenário de extrema pobreza retornando na cidade, aqui na cidade, para as mulheres da cidade, para as mulheres no campo também, né, tem um desmonte de várias políticas públicas, eu posso listar algumas que vai impactar diretamente essas mulheres, como as mulheres em Pau d'Arco. Por exemplo, a gente tem o programa de aquisição de alimentos interrompidos, que afeta diretamente as várias mulheres no campo. O programa de cisternas, paralisado. O programa de cisternas significa promover acesso à água para essas mulheres. Acesso a crédito comprometido pelo fechamento de várias agências bancárias no interior do país, que vai dificultar acesso a crédito de inúmeras mulheres que estão no campo. A paralisação de titulações de mulheres quilombolas, de mulheres em comunidades indígenas, o interrompimento de várias dessas políticas e desses programas afetam diretamente o desenvolvimento de uma melhoria na qualidade de vida dessas mulheres. Aí eu acho que agora, acredito que agora,
esse estudo, ele tem esse elemento contrastivo, né? Então, eu acredito que ele pode ser usado para essa contrastividade, né? Mas naquele período em que a gente fazia a pesquisa, ele tinha uma outra concepção, né? Eu acho que é isso. Joia. Deixa eu repetir aqui mais uma vez a pergunta. É de Carla, tá me ouvindo? Tô sim. Qual o Melhorou? impacto, né? O seu áudio está melhor. Qual impacto vocês desejam, né, ou desejavam alcançar com as pesquisas? O impacto que vocês desejavam alcançar com a pesquisa? O impacto que eu desejava alcançar era que o impacto que desejo, né, que para mim é utópico, né, era que a partir de pesquisas como a minha fossem construídas políticas públicas, né, voltadas para mulheres em situação de rua. E o impacto que eu acredito que ele pode causar nesse momento é fazer com que, pelo menos, toda essa situação dessas mulheres seja conhecida, né? Que provoque nas pessoas, né, uma indignação a ponto de elas cobrarem, né, políticas, né, cobrarem das instituições o trabalho que elas deveriam fazer. Porque, na verdade, alguns direitos, né, algumas políticas já existem. Elas só não alcançam essas pessoas, né? Elas só não chegam, elas só não contemplam essas pessoas, porque são pensadas de tal modo que não cabe todo. Não são políticas que, em alguns momentos, provocam muito mais exclusão do que acolhimento. Esse era os meus 2 desejos. Essa pesquisa. Foi isso, gente. Ok. Você finalizou, é de Carla? Sim. Joia. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada de Carla, Grace, por responderem, né? Enfim. E aí a gente está se encaminhando para o finalzinho. Eu vou pedir para que as nossas autoras, né, e as convidadas façam suas considerações finais, né, para a gente fechar esse momento, né, maravilhoso. Enfim, fiquem à vontade. Quem quer falar primeiro, quem quer dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, acho que eu vou fechar. Eu vou complementar, eu vou entrar e complementar. Eu ouvi as suas questões, Vanessa. Posso, então, fazer as minhas colocações? Sim, com certeza. À vontade, professora Lídia. Sim, eu acho que essa mesa, ela mostra, né, primeiro, essa produção intelectual, né, e essa capacidade de produção, e que vai na linha mesmo da decolonialidade, no sentido de mostrar que nós podemos criar não só estudos empíricos, né, mas também nós recriamos leituras que nos são dadas e que construímos um potencial de análise muito importante, principalmente sobre a questão das relações de poder, né, das relações estruturais, das relações de gênero. Né, e o que eu gostaria, por exemplo, quando Grace fala que ela fez um trabalho no final de 2010 e que nós estamos em 2020 e que ela quer colocar num contexto histórico,
Eu diria, por exemplo, que eu continuo trabalhando com assentamentos rurais e o protagonismo da mulher na produção de alimentos orgânicos e na produção de alimentos com associação continua imenso. Não existiria agricultura familiar sem o trabalho feminino e sem o trabalho da mulher camponesa. Então, da mesma maneira, quando Edicarla coloca que, em muitos momentos, o espaço de rua é um espaço de sobrevivência da mulher, que encontra nesse espaço também um processo de fugir das várias formas de violências reais e estruturais, e que fica entre um grupo e outro, o que nós colocamos aqui, a força do trabalho empírico de Edicarla e Grace, mostram a capacidade que nós temos de sermos um país pós-colonial e estarmos numa estrutura de oscilação de poder constante entre aberturas políticas e fechamentos, e momentos onde nós temos uma democracia completamente em frangalhos. Mesmo assim, o poder de criação e o poder da criação intelectual nossa é imensa, de dar resposta a essa estrutura social que nos cerca. Então, eu acho que a grande força do trabalho de Grace e Edicarla é exatamente isso, de trazer dois estudos empíricos onde elas mostram o protagonismo da mulher, e elas, enquanto mulheres, mostram o protagonismo das mulheres dentro do pensamento científico nas ciências sociais. Alguém mais quer fazer suas considerações finais? Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de agradecer agora, no final, agradecer, não vou me arriscar a citar nomes, mas as pessoas, que cruzaram, o meu caminho nesse percurso, as mulheres da rua, que me permitiram aprender muito com eles, a partir das narrativas sobre suas vidas, agradecer a todas as mulheres da minha família, e aqui eu penso a família não no sentido biológico, mas a família extensa, aquela família que o sagrado e o universo permite que as pessoas entrem em nossas vidas. A todas essas pessoas, minhas irmãs, as minhas primas, minhas mães, todas as pessoas que desde o primeiro momento, torceram e vibraram comigo, de quando eu passei no vestibular a quando eu cuidava. As pessoas que souberam, que quando souberam, da publicação desse livro, tomaram a vitória, propagaram essa vitória, como de todas nós, de todas nós mulheres, de todas nós mulheres negras, e falaram disso com muito orgulho, propagaram seu orgulho, seu amor por mim, mas que também reverbera, nelas, Afinal, de onde eu venho, nem sempre a gente tem uma mulher, pesquisadora, cientista, escritora, Então, agradecer a todas essas pessoas, aos meus amigos da UNEB, que também são parte, da minha família, a minha turma, que a gente se reconhece também enquanto família, a universidade, que nem sempre é um ambiente confortável, às vezes é um ambiente estranho, adverso, mas é um ambiente que nos permite acessar outras lições da vida, do conhecimento, das ciências, de fato. Vocês, professoras e professores, que muitas vezes partem para o enfrentamento, no intuito de construir e demarcar um lugar e apresentar, como eu já trouxe, epistemologias, contra-hegemônicas, de descolonização do pensamento. Que isso não é fácil. Meu agradecimento de muito coração aos profissionais do Corpo Abraço, que me abraçaram, de fato, nessa pesquisa, nessa caminhada, marcada
acho importante esse lugar do estagiário, né? No Corra para Abraço, o estagiário ele é tratado sempre com muito respeito, né? Com muita autonomia. A gente tem uma experiência do campo de trabalho real, como o Luana trouxe, é um campo para o cientista social, né? Todo lugar é campo para o cientista social, e a gente precisa adentrar esses campos, produzir conhecimento, né? Então, a minha gratidão aos profissionais e a toda a equipe do programa Corra para Abraço, né? Que foram pessoas que vêm me fortalecendo, me impulsionando desde o processo da escrita e se entusiasmaram, vibraram junto comigo quando esse livro se tornou realidade, né? Sempre colocando isso como de grande valia, né? Para as ciências sociais, para mim e para o que isso representa para muitas pessoas, né? A editora Segundo Selo, por acreditar na potência da graduação, né? Na produção de conhecimento na graduação, isso é muito importante. Na universidade a gente precisa, né? Desse reconhecimento da potência do conhecimento produzido, né? Na graduação. Certamente essa coleção será um divisor de águas, né? nessa produção, né? A editora Segundo Selo que não se rende ao mercado, ao capital, né? Ela é a necessidade do que precisa ser colocado também. Então, a editora Segundo Selo está de parabéns. Mas, principalmente, a figura, né, de Fernanda Santiago, né? Essa mulher cientista social incrível que é Fernanda Santiago. Então, deixo aqui minha gratidão a todas as pessoas que o sagrado, que o universo, todas as pessoas que cruzam o meu caminho todos os dias, né? Que contribui para a minha humanização, né? Porque o que a gente precisa também é de a todo tempo se humanizar e humanizar outras pessoas, outras mentes, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Aqui encerra. Obrigada, de Carla. Alguém mais gostaria de falar, se despedir, falar alguma coisa? Eu acho que eu já falei um pouco de tudo que eu queria falar, mas fazer um agradecimento final, né, editora Segundo Selo, fazer o pedido que todos leiam os livros da coleção Monográficas, vou reiterar mais uma vez, né. Fiquem atentos, eu acho que esses estudos são marcadores importantes, então vale a pena, né. Sigam a editora Segundo Selo, e é isso. Boa noite a todas, todos aqui, né? Obrigada. Posso? Queria muito agradecer a todo mundo, agradecer a editora Segundo Selo. Eu acho que é bem importante, né, essa iniciativa de valorizar os trabalhos da graduação, assim, dizer assim da minha felicidade de conhecer esse selo mesmo, né? A felicidade de estar aqui nesse encontro bonito de tanta mulher potente, né? Encontro de duas escolas de ciências sociais, né? A escola da UFBA, a escola da UNEB. Tá aqui com figuras tão importantes. Lídia Cardel foi minha primeira professora lá em 2004, e com certeza teve uma presença marcante no meu encantamento pelas ciências sociais. E, enfim, dizer que para mim é muito importante que a gente que o trabalho de Edicala seja lido, né? Eu acho que é um trabalho que mostra o que muito projeto de poder tem se esforçado para esconder. Nesse exato momento, enquanto a gente está aqui conversando, as mulheres continuam no Pela Porco,
a violência ela continua acontecendo, não é porque a Sementinho Neto joga um cimento e reforma a cesta do povo, que a gente acha que aquele território ele está isento das relações que Edi Carla descreve tão bem, né? Então, o território ele segue pulsando. Eu acho muito bonito isso que você fala, Edi Carla, de que a gente sempre acha, a gente sempre quer que nossos trabalhos eles influenciem as políticas públicas, eles influenciem essas estruturas de poder, eles levem ao conjunto da sociedade a olhar para esses fenômenos no sentido de entendê-los com mais propriedade, né? Então, eu acho que o trabalho de Edi Carla cumpre essa importante função, né? Eu não li o trabalho de Grace ainda, eu acho que a gente está num momento bem importante, onde a gente tem o foco das produções das ciências sociais com incidência política, né? Que eu acho que isso é tão importante no nosso contexto. E aí, por fim, é isso, agradecer essa sexta-feira, estar aqui com vocês, dizer que estamos juntas, que a luta continua. É importante que a gente olhe o Palaporco, é importante que a gente olhe o centro histórico, é importante que a gente entenda todas essas disputas que estão aí sendo colocadas, e é isso. Obrigada a todos e a todas e a todos. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, nos assistindo, né, pacientemente, porque não é fácil também essa coisa da internet, uma hora cai, uma hora corta, então a gente agradece também em nome da editora Segundo Selo. Acessem o site da editora para conhecer e comprar os livros, e há outros também, né? E, por fim, ainda, eu peço para vocês continuarem acompanhando a página da editora, né? Porque brevemente nós teremos mais 2 lançamentos, que será Paulo Marcos Barros, com o livro Bicha Velha Vira Hétero? Etnografia de um clube de sexo para homens, né? E o segundo lançamento será da Sônia Soares, com o livro Assassinatos de LGBTs na Bahia, dinâmicas de gênero, raça e classe. Então, continuem ligados, que brevemente nós teremos mais lançamentos, e entrem no site, comprem os livros, venham conhecer essa produção incrível e fortalecer, né, uma editora independente, criativa e que está aí promovendo diferentes intelectuais, né? Muito obrigada e boa noite, gente. Obrigada, garotas. Estamos junto aí também. Boa noite a todos. Boa Obrigada noite. a todas. Obrigada.